oportunidade nesse momento, a igreja ainda de pé, o grupo de louvor. Vamos adorar o nosso Deus, né? Louvar a Ele, expressar toda a nossa gratidão e dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Esta é a hora da adoração. Vem, dá-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, este é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão.
estou sem ti, Jesus. Estou sem ti, perdido estou sem ti, Jesus, meu Jesus, Jesus. Ainda de pé, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra. Vamos ver se apareceu. Em Salmos 145, verso 8. Vamos dizer todos, vamos ler. O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor leal. Louvemos ao nosso Deus, a bondade de Deus. Amém. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, Que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga ao Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego
a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga a Ele. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei Da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ó, a igreja agora. És fiel em todo tempo. Ele é fiel. Da bondade de Deus. Amém. Esse é um momento especial para a nossa igreja aqui. Momento onde a gente gostaria de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Queria que essas pessoas ficassem de pé, né? Teve gente que veio para o encontro de casais ontem, né? Que foi bênção aqui, né? Temos um casal lindo aqui que estava com a gente ontem no encontro de casais. Foi bom o jantar? Foi ótimo, né? Temos duas irmãs queridas aqui, temos um jovem com outro jovencito ali no braço, né? Temos aqui a namorada do irmão Lucas. Então, nós gostaríamos de dizer que vocês são muito bem-vindos aqui à Igreja Batista Viva. E eu queria que a nossa igreja os recepcionasse com a salva de palmas. E quem está perto aí, vai aí, aperte a mão, dê um abraço e diga que ele é muito bem-vindo, tá certo? E a gente sempre pede para que aqueles que vêm pela primeira vez fiquem em pé, porque da segunda vez em diante a gente já considera como sendo da família viva, né? Então, dê um alô aí para o seu irmão que está visitando aí, diga que ele é importante para nós. Pronto, poder sentar. Pronto, nós estamos muito felizes com a presença de todos aqui, tá certo? Você vai receber uma lembrancinha e volte sempre, né? As portas estão abertas aí e é uma alegria poder contar com a presença de vocês. Podem sentar. Em Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Então está ali em Colossenses 3:17. E gostaríamos de saber, né, se alguém que nessa semana aqui está completando alguma data festiva, né? Alguém com o nome de Anderson. Opa, meu irmão, venha. Tem mais algum irmão que está completando aniversário de casamento, completou mais um ano de vida na presença de Deus? Tem, Leopoldo? Vai ter em novembro, né? De batismo, né? Ô, meu irmão. Tá certo. Se a morte não. Então você, quem estiver celebrando alguma data festiva aí, então vem aqui à frente para que a gente possa orar por você. Tem mais alguém? Tem alguém que tem algo a agradecer a Deus? Sempre eu faço a mesma pergunta, né? Mas tem que fazer. Se você tem algo a agradecer a Deus, fique de pé e a gente vai orar agora, tá bom? Então a gente vem para a igreja, cultua a Deus, porque temos a certeza de que tudo que a gente tem é Deus que nos dá, é Deus que proporciona, é Deus que te colocou ali onde você está. E tudo Deus ele vai conduzindo conforme a vontade dele. E a gente tem que ser grato a Deus, mesmo em meio às dificuldades.
porque para quem tem uma visão ou a visão de Cristo, a dificuldade ela nos impulsiona para estarmos mais perto de Deus. Então vamos orar agradecendo a Anderson, né? Mais um ano de vida, né, Anderson? Tá sozinho, não pode ser de casamento, né? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença. Te agradecemos pela vida de cada filho e filha tua que o Senhor trouxe aqui nesta noite, que como forma de gratidão vieram aqui, ó Deus, e se colocaram de pé, reconhecendo que o Senhor é a causa primeira de todas as coisas, ó Pai. Nós reconhecemos que toda a bênção, que toda a dádiva vem de Ti, ó Deus. Te agradecemos pela saúde que o Senhor nos tem dado, pelo emprego, te agradecemos pelos nossos familiares, te agradecemos pelo lar, te agradecemos, ó Deus, porque em meio às dificuldades o Senhor é que nos conduz, o Senhor é que nos direciona e vai trabalhando em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos conservar com corações gratos a Ti, e corações que Te buscam, e corações que Te servem na beleza da Tua santidade, ó Pai. Senhor Deus, te agradecemos pela vida do Anderson, mais um ano de vida que ele completou agora. Nós estamos felizes com a alegria do Teu filho, ó Pai. Tem misericórdia dele, que o Senhor possa firmar os seus passos, vai fazendo a Tua vontade, ó Deus, na vida dele, que ele possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que ele continue sendo uma bênção, ó Deus, para a sua família, uma bênção, ó Deus, para a sua comunidade, uma bênção para a nossa igreja, ó Pai. Nós te agradecemos pelo prazer de conhecer uma pessoa especial como ele, e que o Senhor continue, ó Deus, cobrindo com a Tua graça infinita, ó Pai. Isso é o que te pedimos e te agradecemos, te pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Então os irmãos podem sentar. Irmão, parabéns, Deus te abençoe. Em 2 Coríntios 9,7 diz: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E estamos no momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas. E nós gostaríamos de dizer para aqueles que nos visitam que esse é um momento para membros e congregados da nossa igreja. Então não se sinta obrigado a participar desse momento, mas se assim o quiser fazer, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem participar desse momento, é só fazer um sinal levantando uma de suas mãos, que um envelope vai chegar até você. Temos a chave Pix projetada aqui e atrás das cadeiras aí, né, no encosto das cadeiras também tem um Pix, então os irmãos estão com oportunidade nesse momento. Santo Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela oferta que foi levantada diante do Teu altar. Pedimos que Tu abençoe, Senhor,
dos ofertantes, cada um daqueles que puderam participar desse momento. Senhor, abençoe também aqueles que não puderam participar desse momento, neste momento, mas Tu esteja derramando Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor, e encha os nossos corações de gratidão por tudo que Tens feito em nossas vidas, ó Deus. Pedimos que Tu dês sabedoria aos nossos pastores para que eles conduzam da melhor maneira possível todo recurso que tem sido levantado para a propagação do Teu Evangelho nesta localidade. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Tá meio estranho, né? Uma hora dessa o cara tá de óculos escuros, né? Eu tô com um pouco de dor de cabeça e tem uma sensibilidade muito forte à luz. E aí, por acaso, eu tava com óculos escuros ali, né? Eu disse a Karina que ia dizer que foi ela que fez esse óculos. Obrigado, Karina. Né? E aí me ajudou aqui bastante a diminuir a sensibilidade da luz, né? Mas eu gosto de luz. E o melhor é isso, que eu gosto de luz. Eu gosto de coisa clara, né? Porque Jesus Cristo disse que Ele era a luz do mundo. Então, por isso, eu gosto mais ainda da luz, né? Ele é a luz do mundo. Amém. Queridos, hoje eu queria falar sobre quem é Jesus. E eu tentei definir com o mínimo possível, mas eu vi que eu vou levar uns quatro domingos para terminar, dizendo um resumo bem pequeno de quem é Jesus, de tão grande que Ele é, de tanto que Ele é, do todo que Ele é. Aliás, eu nunca vou conseguir esgotar dizer quem é Jesus, né? Ele é surpreendente. Jesus é o Deus homem, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade divina, o Salvador da humanidade. Mas tem muito mais a falar de Jesus. Inclusive falar um pouco de do que muitas vezes se pensa que é Jesus, muita gente que pensa de Jesus e não é. Eu trago sempre na memória, eu me lembro que, eu acho que era a terceira série, na época chamava primário, mas é do Fundamental 1 agora, para vocês que são mais, né? Que na minha sala, lá no Colégio Estadual João Barbalho, na rua 13 de Maio, tinha um crucifixo assim em cima do quadro e tinha um Jesus lá, grampeado, preso, pendurado. E não saía dali aquele Jesus. E naquela época eu já estava começando a conhecer um pouquinho já sobre quem era Jesus, né? E aquilo sempre me marcava porque era um Jesus parado, inerte. Eu sei que era um símbolo para lembrar e etc. Embora a Bíblia diga que não devemos fazer imagens de escultura, nem do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Mas aquilo marcou muito e, para mim, eu chamo aquilo de o Jesus histórico, ou Jesus, um desenho, uma obra de arte, alguma coisa assim. Mas ele é muito mais do que isso. Nós vamos ver um pouco sobre isso. E está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, texto muito conhecido, a partir do verso 1 até o 3, tem escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vamos orar? Fecha teus olhos aí onde você está. Sei que nos assiste à distância também, ou vai nos assistir. Senhor Deus e Pai, obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus, o inigualável, o incomparável, o maravilhoso, o meu Salvador, o nosso Salvador. Obrigado, Papai do céu. Obrigado porque não apenas enviaste, mas Tu inspiraste Teus servos para registrar na Bíblia, que é a Tua palavra, mais sobre esse Teu Filho Jesus Cristo. Tu nos permite entendê-lo. Tu nos permite sentir. Tu nos permite recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus,
por enviar teu filho. Eu sei que nós não merecíamos, nem merecemos. Eu diria que nunca mereceremos tamanho sacrifício de um santo puro na cruz morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, nos trazendo o perdão. Mas tu o fizeste porque o teu amor é imenso. O amor do teu filho, inigualável, Senhor. Porque mesmo podendo escapar daquela cruz, se deixou levar à cruz. Porque esse era o plano. E teria que ser pago o meu pecado, o nosso pecado, e nós não tínhamos como fazê-lo. Ele entregou a sua própria vida a Deus. Obrigado, Papai do céu. Obrigado, Paizinho querido, por enviar o teu Filho. Que nós possamos entender, aprender mais sobre Jesus Cristo, sobre o teu Filho que tu enviaste. Em nome dele é que nós te oramos. Amém. Queridos, e que interessante, né? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma. Não sei se vocês conseguem imaginar, hoje é tão claro para a gente, mas a terra era sem forma. Não tinha o que a gente hoje entende e vê por tantas... E ela vai tomando forma, e a terra era sem forma e vazia. E Deus foi criando tudo isso. E está lá em Gênesis registrado, e diz assim no capítulo 1, no verso 1, abra sua Bíblia aí, onde você está. Abre aí a Bíblia para a gente ver. Bem difícil, primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1, 1. E interessante é que Deus sabia que isso era tão importante que ele revelou-se ao servo Moisés, que escreveu, que registrou tudo isso. E diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Então disse Deus: haja firmamento entre as águas, que faça separação entre águas e águas. Deus viu que isso tudo era bom. Tudo da criação era bom. E lá no verso 30, a gente andando um pouquinho, e aliás essa imagem eu fiquei, quando eu procurava essa imagem, eu fiquei entendendo, caramba, que diferença, né? De repente, tchá! Acho que por isso que hoje eu estou com muita sensibilidade à luz, e olha, a luz clareia, viu? E quando você está com essa sensibilidade, é que ela clareia mesmo, né? E eu imagino que a terra, de repente, aquele sol, essa semana teve um dia que fez um sol, eu fui sair de casa, não tinha uma nuvem, eu digo, caramba, deve ter chegado já em janeiro, né? De tão bonito que estava o céu assim. Quando o sol chega, que ilumina, que traz o dia, revela as coisas, nos mostra a grandiosidade. Eu tenho um fascínio muito grande com o mar, né? E eu saio daqui para o trabalho e vou vendo aquilo tudo limpo, tudo claro, se consegue ver bem, graças a esta luz que ilumina, que mostra a obra-prima da criação. Mas não foi só isso, ele criou muitas coisas, não apenas a luz, mas ele criou toda a natureza. Ele criou toda a natureza. Veja que coisa linda. As maravilhas e o Éden, e essa imagem, a ideia é trazer essa sensação do que era o Éden, né? Tudo perfeito, Quando a gente vai a algum lugar onde a natureza é muito forte, é muito exuberante, a gente fica encantado. E eu tenho
algumas viagens que fiz, e, por exemplo, ir a Manaus e ver aquele rio imenso, e eu me lembro o avião lá em cima, aquela faixinha pequena que passava ali no meio da selva, e de repente o avião começa a chegar perto, e o rio é enorme, de uma largura, e o avião um dos voos que eu fiz para lá, o avião teve que ir até o outro lado, não sei exatamente porquê, mas ele foi até o outro lado do rio, fez a volta, e eu não tinha feito esse caminho todo ainda, foi apenas uma vez, e impressionante isso. Como Deus criou detalhes, né? Ele criou a natureza com a beleza exuberante. Quem conhece Paulo Afonso, depois de 34 anos indo a Paulo Afonso, há 2 anos atrás eu consegui ver a cachoeira de Paulo Afonso aberta. A hidrelétrica abriu todas as comportas, e até o guia turístico que foi com a gente, ele disse: eu nunca vi todas as comportas abertas. E foi por apenas algumas horas que isso aconteceu, e a gente teve a sorte de ver aquele lugar que às vezes a água está lá embaixo, calminha, descendo, de repente tudo estava aberto, passava uma lâmina de água por cima de um caminho que quase não tem água, mas era totalmente transparente, uma coisa assim maravilhosa. E eu fico pensando, se alguém aqui é engenheiro e faz cálculos, e como calcular tudo aquilo, mas Deus calculou tudo perfeito. A água corre por ali mesmo. E eu não sei a espessura, mas a água parecia ser um vidro super transparente que corria, e eu me lembro que o guia disse assim: olha, sabe o que acontece com alguém que cai aí dentro? Na minha cabeça, ele disse: morre, né? Ele disse: não, some. A força que essa água tem é tão grande que é capaz de destruir completamente um corpo humano, um animal, alguma coisa que cair nessa região aqui. Eu nunca tinha visto tanta água naquele rio. Conhecia o Rio São Francisco, já tinha passado, já tinha sobrevoado e tudo, mas nunca tinha visto aquela cachoeira. Que coisa maravilhosa. A obra da criação de Deus é algo fantástico. Por isso Deus disse e viu que tudo era bom que tinha sido feito. E ele, lá no verso 30, ainda do capítulo 5, ou do capítulo 1, ele nos diz assim: além disso, todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimentos. E assim foi. Deus viu que tudo o que havia feito, e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se então tarde e manhã, e este foi o 6º dia. E a criação se completa nesse dia, e o ser humano, o homem, já tinha sido criado, mas Deus viu que tudo era bom. E lá nós vimos naquele primeiro texto que nós lemos, que no princípio ele era a palavra, e João está falando de Jesus Cristo, e que ele estava no princípio, e ele participou da criação, e a criação, e nada teria sido feito, existido sem ele. Jesus Cristo já estava lá no começo da criação do mundo. Ele participou desta criação, ele que criou, porque ele e o Pai são um. Ele diz, está registrado na palavra, nós vamos ver num outro dia, quando chegarmos nesse texto também: eu e o Pai somos um. Quando alguém pergunta: deixa-nos ver o Pai, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. E há um outro mistério muito grande que a gente não consegue entender facilmente, claramente, mas como diz um amigo, nós entendemos pela fé, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade, como alguns dizem. Jesus Cristo, alguém especial, que não veio ao mundo por acaso, era um plano que Deus tinha. O homem criado à imagem e semelhança pecou, não conseguia se restaurar, e ele disse: vou enviar o meu filho, que vem com todo o amor, para trazer-nos uma nova vida.
não foi por acaso, foi planejado, foi anunciado, e a gente tem lá registrado em Isaías, no capítulo 7, no verso 14, e diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, e eis que a virgem ficará grávida, dará luz a um filho, e chamará Emanuel. Jesus Cristo vem, e Isaías registra muito claramente que ele vai chegar e será o Salvador. E é de algo muito especial, porque nasceu de uma virgem, e a gente hoje entende que há várias possibilidades para a gestação, mas naquele tempo não tinha. Não tinha. Mas uma obra de Deus, através do seu Espírito. E ela teria um filho. E ele será o Deus conosco. O Filho do próprio Deus que desce à terra. Esse é Jesus Cristo. Às vezes usar a expressão, me permitam a expressão de dizer não apenas o Criador, como se fosse apenas eu pudesse usar para quem cria o universo, quem cria a terra, quem cria o mundo. Mas ele, o Deus Emanuel, o nosso Salvador, ele começa a ser mais formalizado, mais definido, e a partir dos profetas isso vai acontecendo, porque desde lá do pecado que Deus disse que do filho da mulher nasceria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, ou queria matar o pecado, queria destruir a fonte do pecado. Jesus Cristo, o prometido. Isaías registrou, e registrou ainda lá no capítulo 9, no verso 6, também bastante tempo antes de Jesus nascer, e ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o menino Jesus Cristo, que vai nascer e trará para a gente, já trouxe a salvação. Um maravilhoso conselheiro, um Deus poderoso, um Pai eterno, um príncipe da paz. Aquele que vem trazer amor, vem pregar harmonia entre as pessoas, mas tem poder para levantar mortos. 3 dias depois que estava morto, ele vai lá e diz: sai para fora, cura o leproso, que ninguém podia curar. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas como ele nasce mesmo, está previsto ali, uma forma miraculosa, gerada pelo Espírito Santo. Nunca vimos outra vez isso acontecer, porque era alguém ímpar, único, especial. Jesus Cristo, o filho de José e Maria, os pais terrestres dele. O Espírito Santo, a partir de Maria, levou Jesus ao nascimento, que nasceu como os outros, certamente de um parto normal. E deve ter tido dor, porque lá atrás disse que com dor parirás o teu filho. Para mostrar a gente algo especial, por que precisava nascer de uma mulher? Por que precisava ser um ser humano? O que Deus queria com isso? Com esse Jesus Cristo, esse prometido, esse Messias? Deus tinha planos, mas ele já existia, e nós vimos lá que ele já existia, ele já estava na criação. Mas quer ver se é verdade mesmo? Vamos lá para João, no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso 57, 56, 57, 58, diz assim: Abraão, o pai de vocês, ele conversava com os judeus que interpelavam ele, quem ele era, e ele disse: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. E ele o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Parecia brincadeira, né? Mas Jesus responde para ele: em verdade eu vos digo, antes de Abraão nascer,
eu sou. Eu gosto muito dessa expressão. Ela é desse tamanho, eu sou. 2 sílabas. Acabou. Está dito tudo. Não é assim, eu fui, eu serei. Eu sou. É uma coisa constante. Porque para ele que é eterno, ele é o Deus. Jesus respondeu, afirmando, garantindo que antes de Abraão ele já era. Veja que o próprio Jesus confirma que ele é eterno, que ele já existia. Porque o nascimento a partir de Maria é o Deus que desce dos céus e se faz homem e nasce de forma para nos ensinar algo muito especial. Porque tinha que nascer daquele jeito? Ele podia, pá, apareceu. O anjo apareceu aqui, o anjo apareceu ali, Jesus podia aparecer e pronto. Mas tinha algum plano, Deus tinha plano, e Deus pensou muito bem, ele sabia, ele disse, é assim que eu vou ensinar os homens. Aos seres humanos. Eles vão entender. Já existia um Jesus, ele e sua divindade, que estava anunciada e registrada na Bíblia, que se revela aos homens. É muito importante essa materialização, essa humanização de Deus por Jesus Cristo, porque ele nasce de uma forma normal e começa a ter algum paralelo com nós, com cada um de nós, com o homem, com a mulher, com os seres humanos que ele mesmo criou. Mas a superioridade de Jesus já estava registrada como o Filho de Deus, como o Deus que desce ao mundo, o Emanuel. João, no seu evangelho, começa dizendo que sem ele nada teria sido feito, para deixar claro que ele já existia, que ele era realmente Deus. Mas ele nasceu de forma humana e viveu de forma humana por aqueles 33 anos aqui na terra. E morreu, para ficar mais claro ainda, porque nós humanos morremos e ele morreu. Mas algo aconteceu depois, sensacional, maravilhoso, surpreendente, inacreditável, por aquelas pessoas que ali estavam. Ele é eterno. Ele foi a peça fundamental na criação. Ele é poderoso. Veja esse registro lá em Moisés, quando quando Moisés sobe ao monte e ele encontra-se com Deus, e ele diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Veja que não há coincidência, mas há conexões entre o que Jesus fala e o que Deus fala, o Pai, entre toda a caminhada dos humanos, entre toda a caminhada do povo que Deus escolheu para trazer o seu Filho, para trazer a mensagem, para ser o portador da salvação. Lá em Êxodo, está registrado na palavra de Deus, lá em Êxodo no capítulo 3, verso 14, está lá registrado que ele disse que eu sou. Veja que Jesus Cristo, e ele mesmo, repete a expressão do Pai, porque ele é. Ele é. Ele e o Pai são um. A Trindade é algo, é tudo espetacular, né? Mas eu vou dizer de novo, é espetacular. Porque 3 conseguem ser um, absolutamente afinados. E eu não sou bom da música, não. Para me aliviar, eu ainda digo que eu não sou bom, né? Mas, para não dizer que não sei cantar nada, né? Mas quando desafino o instrumento, hoje eu vi num culto pela manhã, caiu o violão, e o músico, que era o principal da banda que estava tocando, ficou tentando ajeitar, e veio um outro irmão lá de trás, correu, pegou o violão, preparou, entregou para ele, e ficou afinando. Enquanto ele falava, ele deu uma afinada rápida no violão, mas quando o instrumento desafina, é terrível, né? Vocês que são músicos, que têm um ouvidinho bom, né? Dá trabalho, mas a afinação, quando é perfeita, você sente aquela música fluir com a naturalidade, com a sintonia. Te mandei um videozinho hoje de um grupo que nós vamos receber aqui, de um coro, e foi impressionante. Eu não consegui na primeira parte, mas
quando as vozes começaram a se separar, e depois juntaram-se de novo, só se ouvia uma voz. É assim a voz de Deus. Ele, o Pai e o Espírito Santo estão muito bem afinados. Mas Jesus Cristo não nasce e não chega a partir de Maria num castelo, numa mansão, sequer numa casa. Não tinha hospital, não tinha posto de saúde, não. Jesus Cristo nasce numa manjedoura. Quem já foi numa estribaria? Agora nem existe mais isso, mas eu me lembro que quando pequeno, uma vez eu fui num lugar lá que tirava, o cara tinha umas 2 ou 3 vacas e ia lá tirar leite, né? E às vezes, quem foi no interior, quem viu alguma coisa assim, é sempre um lugar meio, vou aliviar assim, meio indelicado, meio grosseiro, meio sujo, meio... Jesus Cristo nasce num lugar da humildade para mostrar que a primeira coisa que ele quer mostrar aí, já no nascimento dele, que não é a riqueza, não é o poder que faz a grande diferença nas pessoas. Não foi num palácio nem numa mansão. Jesus Cristo nasce com a humildade e ele quer dizer para a gente, a partir daí, olha, sejam humildes. Não pense que é isso que traz alegria e a felicidade. Sejam humildes. Eu dei uma pesquisada no Google e encontrei uma fala sobre o nascimento de Jesus e diz assim, vê que interessante. E aí me preocupou mais ainda. Segundo a narrativa bíblica, diz o Google, Jesus, segundo a narrativa bíblica, ou seja, ele não está garantindo nada, não tem certeza de nada. Diz que lá na Bíblia, uma narrativa que tem lá, Bíblia inclusive com B minúsculo, né? Apesar de ser o nome do livro, eu considero, eu gosto de escrever sempre com B maiúsculo, principalmente porque é a palavra de Deus, né? E ele diz assim, Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, num local bastante humilde, onde foi posto numa manjedoura. A Bíblia não menciona a data exata, mas como o nascimento de Jesus aconteceu durante o reinado de Herodes, estudiosos estimam que ele tenha nascido entre 6 e 4 antes de Cristo. Eu não consegui entender como assim, ele nasceu antes dele, né? Porque se ele nasceu 6 a 4 anos antes de Cristo, Cristo é ele. Jesus é o Cristo. Ele nasceu antes dele mesmo, até isso, e me assustou ainda mais. Porque as pessoas não sabem quem é Jesus Cristo. Nem conseguem, por lógica, meu filho, pelo amor de Deus, né? Não sei se ele acredita em Deus, né? Mas pelo amor de Deus, raciocine e leia de novo a frase, ele nasceu antes dele mesmo. Vai ter uma explicação, não, era o calendário romano, o calendário, não sei. Mas a escrita podia ter lógica, né? Copiei aqui até o link para achar esse texto, para depois até dar uma olhada melhor, para ver, tentar entender melhor quem é isso. Veja, as pessoas não sabem quem é Jesus Cristo. E aí eu me lembrei daquele Jesus Cristo que ficava no crucifixo, lá em cima do quadro, na escola, João Barbalho. Ninguém sabia quem era aquele Jesus. Não sabia. Mas João, capítulo 1, no verso 14, diz assim, João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que lá no princípio criou os céus e a terra e tudo que nele há. Vimos a sua glória e a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque agora já estamos no capítulo, no verso 14, e João começa a trazer mais claramente esse Jesus Cristo. Precisamos estudar mais e entender mais quem é Jesus Cristo. E quando eu comecei a pensar e ler, eu vi que eu ia gastar vários domingos para falar um pouquinho sobre esse Jesus. Porque cada um de nós precisamos ter uma experiência individual com Jesus Cristo. E ele fala com cada um pessoalmente, porque ele conhece cada um de nós pelo nosso DNA. Para ficar bem claro que não tem dois iguais. Não tem negócio de ser gêmeo, não. Gêmeos univitelino, para ele são duas pessoas diferentes, ele sabe muito bem quem é.
conhece cada um de nós e sabe o que nós precisamos e cuida de cada um de forma específica. É o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E esse é o Jesus Cristo que nós estamos falando. Mateus capítulo 1, no verso 1, no capítulo 1, no verso 18, até o 23, ele diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Alguém aqui já viu um anjo? Não, né? Já sonhou com um anjo? Eu nunca sonhei com um anjo. Aliás, eu sonho muito pouco. Mas o anjo aparece para José e fala com ele. E José, servo do Senhor, escolhido por Deus, e Maria e José, tenho certeza que foram muito bem escolhidos por Deus. Era um homem de fé, era um homem servo do Senhor, e diz: José é filho de Davi. Ele tinha uma herança, ele tinha uma linha familiar com Davi, o servo de Deus. Não tenha medo, José, de receber Maria como sua esposa, pois o que nela está gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará o povo salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ele já prepara tudo, até o nome ele trouxe para Jesus. E foi escolhido, porque vai que era fosse um qualquer. Ah, Deus, vou botar meu nome. O nome do meu filho é Herbert, eu sou Herbert, meu filho é Herbert, meu pai era Herbert também. Lá em casa a gente gosta de repetir as coisas. Mas já pensou, não, mas não, nem venha com esse papo, já que vai ser José Júnior, né? Mas um homem de Deus, um servo do Senhor, sabe obedecer e seguir o que Deus diz. E Jesus Cristo nasce nesta família, nasce nesta casa, onde os servos do Senhor estavam vivendo. Veja que o anjo fala com José como o pai terrestre de Jesus. O anjo é um porta-voz de Deus, é alguém que desce dos céus e vem trazer uma mensagem direta do Senhor para alguém. Um porta-voz de Deus. Aquele que Deus envia da sua presença direto para a presença dos homens, para falar com os homens. Mas há tanta gente enganada a respeito de Jesus Cristo. E nós que temos a Bíblia, que temos a revelação escrita de Deus, temos uma obrigação, temos uma missão de conhecer muito bem este Jesus Cristo. Aliás, este Jesus Cristo que nós aceitamos como Salvador, ou que nós precisamos aceitá-lo como Salvador, precisamos e devemos ensinar as pessoas. Que interessante. E hoje, de manhã na igreja, eu tinha alguns adolescentes, e eles estavam lá na fila para beber água, e eu perguntei assim: vocês já aceitaram Jesus como Salvador? Sim. Eram 4. Adolescente, mas era tudo grandinho, né? Sim. E quem ensinou para vocês? A gente foi discipulado. Ah, foi. E aprenderam-se muito. Teve uma lá que foi bem convicta, disse: muito. Então vamos começar a cuidar dos outros também, né? Aí, essa que disse muito, né? Disse: eu já faço isso. Já ensino para uma amiga. Nós temos esta missão, esta obrigação de compartilhar o que a gente aprendeu, o que a gente vem aprendendo sobre Jesus. Eu me lembro que quando meu filho e um outro amigo da igreja, outro irmãozinho da igreja, eles tinham, acho que 15 anos, 16 anos, eu acho que era isso. Estavam discipulando um jovem, acho que eu já contei essa história, mas ele estava discipulando um jovem e tinham o livreto que a gente usava para isso, e eles terminaram o primeiro livro, que eram 4 lições, estavam na terceira lição, ia para a 4ª, aí disse: olha, ele quer falar contigo.
Aí tá bom, ele morava lá perto do seminário, lá perto do trabalho, eu fui encontrar com ele na hora do almoço, e ele disse assim, eu só queria saber do senhor se eu já posso ensinar para outra pessoa. Eu disse, claro, porque agora que eu entendi claramente quem é Jesus, eu tenho que contar com um amigo que é pior do que eu. Eu preciso aprender, ou eu preciso ensinar para ele, que ele está perdido, que ele está perdido. Olha a preocupação dele. E esse adolescente, amigo dos meninos, começou a ensinar, e eu encontrei outro dia, ele recebia a visita do doutor João, que ele agora é um advogado, trabalhava no escritório grande, foi lá com uma outra advogada conversar com a gente lá no colégio, e ele disse, foi esse aqui que disse que eu podia já ensinar para outras pessoas discipular. Ele tinha contado, acho que já estava discipulando a outra advogada, né? Foi contar para ela que tudo isso, essa experiência dele de ensinar para outra pessoa, e essa é uma missão nossa, que nós temos essa possibilidade, e veja que ele estava no começo da caminhada e já estava falando para o outro, ensinando e compartilhando. Meus irmãos, tem tanta gente aqui que não entende quem é Jesus Cristo, a grandeza dele, o que ele pode fazer. Eu dei uma pesquisada rápida do que é que algumas pessoas por aí falam sobre Jesus. E diz assim, na pesquisa que fiz, para os judeus, Jesus foi apenas um profeta que trouxe uma promessa. Mas foi para eles tão ninguém que eles acabaram matando Jesus. Para os espíritas, Jesus é um modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Nesse sentido, Allan Kardec afirma que, para o homem, Jesus constitui um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E o Salvador? E o Redentor? Aquele que pode dar vida eterna. Eu ainda não vi aqui. E de vários que eu olhei, que eu anotei só alguns, faltava a visão de quem era realmente Jesus Cristo. Os muçulmanos consideram ele como um profeta que foi morto, mas é inadmissível em pensar que ele pode ser Deus. Um ateu. Esse não acredita em nada, né? Esse foi terrível. Eu escrevi aqui, mas eu não vou ler para vocês, não. Porque é vergonhoso. E embora ele diga assim, que se acreditar em tudo que tem nas Escrituras é um absurdo. É um absurdo. E o resto é deplorável do que ele pensou, do que ele escreveu. Tem até o nome dele aqui. Notei exatamente para não saber que é preciso falar de Jesus para as pessoas. É preciso investir tempo com os amigos, com os colegas, com as pessoas, e até com quem você não conhece, que dê uma oportunidade. Essa semana, e eu digo para nós que já somos crentes, precisamos estudar mais, precisamos juntos estudar mais sobre Jesus Cristo. Quem é este Salvador que nós chamamos de Senhor de nossas vidas? Uma senhora conversando com a gente essa semana, ela disse, pastor, não dá para a gente fazer um estudo, feito um discipulado assim, porque eu queria aprender mais de Jesus, porque eu acho que eu sei tão pouco dele. É impressionante como está ao nosso redor, está no nosso dia a dia. Já contei aqui, vou lembrar de novo, de um discipulado que eu estou fazendo lá no colégio, e a pessoa disse assim, vem cá, o senhor está confundindo não, Jesus e Deus? Eu disse, não, Jesus é Deus. Eu disse, como assim Jesus? Jesus não é Jesus? Jesus é Deus. E a gente começou a estudar, era a primeira fala daquele momento de discipulado, e aí paramos só nesse tema, a gente começou a olhar, ler a Bíblia, entender. Ela disse, agora que eu entendi porque é que ele tem esse poder. Eu disse, onde você encontrou esse poder? A minha filha que me ensinou, desse tamanho. Ensinou a ela, desse tamanho, ensinando a mãe, quem é Jesus. E a mãe disse, eu preciso aprender rápido. Eu preciso aprender rápido, porque cada dia ela tem mais perguntas. Cada dia ela quer mais, ela quer entender, ela
Volta para casa e ela lê a Bíblia, e ela compartilha o versículo comigo. Precisamos explicar, compartilhar, ensinar. Eu gosto de usar a expressão estudar juntos quem Jesus Cristo é. Muitas pessoas acham que ele é apenas uma boa pessoa. Talvez um profeta, um espírito evoluído. Jesus é Deus, é o Salvador, é o mediador. Ele é muito mais do que eu posso falar aqui hoje. Ainda vou falar mais outros dias. Ainda não vai ser tão pouco sobre quem realmente ele é. Porque ele tem Jesus que é para você, Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Mateus 28, no verso 5 ao 7, ele diz assim: o anjo disse às mulheres, Jesus Cristo tinha acabado de morrer, 2 dias antes, no terceiro dia, pela manhã, elas vão até o sepulcro, chegando lá, ficam assustadas, e o anjo diz para elas: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Não é só ressuscitou, é como ele prometeu. Como é que você promete que vai ressuscitar no terceiro dia, meu filho? Aliás, se você prometer que vai ressuscitar, ninguém acredita. Se disser ainda a data certa, vai ser no terceiro dia. Venham e vejam o lugar onde ele estava, onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês, Jesus Cristo, que tem poder para ressuscitar ele mesmo. Porque mais, ressuscitou a ele mesmo. Como é que o morto ressuscita a ele mesmo? Eu não estou vendo o Fraga aqui, mas outro dia eu disse: aí Fraga, o cara, mas pastor Felipe, que já foi bombeiro, eu posso dizer isso dele, né? Vai lá e aprende, não vai lá, faz massagem cardíaca, faz respiração boca a boca, dá choque, faz isso, faz aquilo. Mas ele mesmo, depois de morto, a tumba vazia agora está. Porque procuras entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Esse é Jesus Cristo o poderoso. Este é Jesus Cristo que desde a criação ele já era. E ele diz que eu sou. E tem muito mais o que falar, aprender de Jesus. Precisamos investir tempo, estudar mais, pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, especificamente que nos dê discernimento para entender mais quem Jesus Cristo é e o que nós precisamos fazer com Jesus Cristo que está dentro de nós, o Salvador. Ele ressuscitou. Nós vamos falar ainda mais outros dias, bem específico nessa caminhada, quem Jesus Cristo é. Mas eu queria que você fosse para casa pensando: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Pega um caderno de 20 matérias, começa a escrever. Depois você compra os outros cadernos para escrever quem é Jesus para você, né? Porque Jesus, o meu Salvador, o nosso Salvador, é surpreendente. Mas tem gente lá fora que não sabe disso. Nossa missão: ide, fazer discípulos. Foi ordem dele. Ir e fazer discípulos, ensinando todas as coisas que ele já ordenou. Esse Jesus merece crédito, merece ser obedecido. Vamos orar? Baixa a tua cabeça aí onde você estiver, à distância, nos assistindo a qualquer dia. Senhor Deus, esse Jesus é muito maravilhoso que tu enviaste, meu Deus. Perdoa aquele ladrão do lado dele na cruz. Ainda disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, que maravilha. Aqueles homens que o crucificaram, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que homem é esse? Que bondade é essa? Que amor é esse? Ser crucificado e perdoar por quem ele lhe pregou numa cruz, sendo ele inocente, ó Pai. Não discriminar ninguém. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Foi isso que ele disse. Por isso ele morreu. Nos deixa entender mais quem Jesus Cristo é. Mas, Senhor, nos dá ousadia, nos dá poder. E tu disseste, está lá escrito no livro de Atos,
que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo que o teu Filho Jesus Cristo deixou. E Ele está habitando em nós. Nos dá essa ousadia e a palavra certa para falarmos para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Eu sei que às vezes a gente fica na dúvida, será que eu posso, será que eu sei? Aquele registro sobre Pedro, também lá em Atos, que pregou, e os doutores da lei o chamaram de iletrados, mas ele pregou e 5.000 pessoas se converteram numa só vez. Nos dá, Senhor, a ousadia, a coragem e a confiança de pregar sobre o poder do Teu Espírito. Que nós possamos compartilhar esse Jesus, tirando pessoas do fundo do poço, Senhor, tirando pessoas do Seu maior pedestal, trazendo para junto de Jesus, e que Jesus seja o Senhor e Salvador das nossas vidas e da vida dos outros. Em especial, Senhor, das nossas famílias, ó Pai, nos ajuda a ser discipuladores da nossa casa, nas nossas casas, para a nossa família, em especial. Obrigado, Pai, pela Tua palavra registrada, na Tua revelação registrada, que nós possamos vivenciar aquilo que Tu queres, ser imitadores do Teu Filho Jesus Cristo, como Ele mesmo mandou, fazendo aquilo que Ele ensinou. Obrigado, em nome de Jesus, desse Jesus que é o meu Salvador, o nosso Salvador. Amém, amém. Obrigado, pastor Herbert. Falou aqui, apresentou Jesus, né? Conforme a Bíblia. Muita gente conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, né? Mas a pergunta é, quem é Jesus para você? Né? O que ele significa para você? Então, para muita gente, muitas pessoas têm conceitos diversos a respeito de Jesus, mas Jesus é mais do que um mero personagem. E a gente precisa reconhecer esse Jesus da forma que ele se apresentou, como o pastor Herbert bem apresentou ele aqui. Tá bom? Então que Deus abençoe o pastor Herbert. Nossa igreja, ela está investindo nas crianças. E hoje, né, eu já ouvi várias histórias a respeito de pessoas que foram salvas porque estavam com a Bíblia na mão. Né? Inclusive entrou no lugar errado, quando chegou lá, Inclusive, quando chegou lá, o pessoal, quando viu ele com a Bíblia, né? Aí disse, não, esse rapaz é crente, então a gente não vai fazer nada com ele, não. Não é? E nós compramos algumas Bíblias e gostaríamos de convidar aqui Daniel Oliveira, Maria Júlia e João Paulo. Então, eles vão receber essas Bíblias aqui. E é importante, isso é importante porque isso aqui é a identidade do crente, né? Então, Maria Júlia aqui, uma Bíblia, aqui e aqui, tá certo? Então, vamos tirar uma foto ali? Então, isso é importante porque a Bíblia, ela é a identidade do crente, né? Antigamente, então, podem ir para lá, parabéns, Deus abençoe vocês, viu? Tá certo? Pode ir para a salinha lá, que vai ter o lanche de vocês. Isso é importante porque a identidade do crente é a Bíblia. Cada vez menos a gente percebe que por conta da tecnologia que está surgindo, né, traz seus benefícios, mas também traz isso, né? De certa forma, quando a pessoa via um crente, conhecia o crente porque estava com a espada na mão, não é? E hoje em dia fica mais difícil porque está todo mundo usando, que é um meio legítimo, né? Mas a Bíblia também, eu prefiro o papel. Eu utilizo o meio eletrônico, mas livro, eu gosto de ler em papel. Consegui ler um livro, graças a Deus, por meio digital, que eu não tinha a versão, mas li, né? Mas papel, ele é importante. E isso é que identifica o crente. Quando você vê uma pessoa com a Bíblia na mão, o pessoal vai dizer, um crente ali, né? Sabe pelo livro que carrega na mão, tá bom? Então, nós gostaríamos de chamar a atenção dos irmãos para os avisos, né? Ontem a gente fez um encontro de casais aqui, foi uma bênção. 32 casais estiveram aqui presentes.
ouviram aí uma palestra abençoada da irmã Marisa, que nos trouxe aqui, né, algumas orientações, trabalhou as 5 linguagens do amor. E quem veio aqui saiu diferente, né? E se colocar em prática, vai conseguir resolver muitos problemas que acontecem em casa. E foi uma bênção, e ainda fechou, né, com crepe. Então, o pessoal só foi liberado quem comeu no mínimo 6 crepes aí. Então, quem comeu menos teve que ficar aqui até comer os 6 crepes, e foi uma bênção. O ano que vem a gente tem mais, se Deus quiser. Então, foi uma forma que a gente apresentou a Cristo, né, e também para fortalecer os nossos casamentos. Se a família vai bem, o resto tudo vai bem, né? Então, família em Cristo, sociedade vai estar sadia, e a gente tem que ser esse agente de divulgação, tá bom? Então a gente vai orar. E eu queria convidar você a baixar sua cabeça agora. Senhor Deus, te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez aqui nesta noite. Te agradecemos pelo prazer de participarmos desse culto, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida e existência desta igreja, que é uma agência do Teu Reino aqui nessa comunidade. Te agradecemos pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite, e daqueles que não puderam vir. Visita-os onde quer que eles estejam, ó Pai. Vai, Senhor Deus, trazendo aqueles que estão longe. Vai, Senhor Deus, tratando os enfermos, que eles possam se recuperar o mais breve possível e também possam estar aqui conosco. Te agradecemos pelo encontro de casais, o jantar que foi feito ontem, e pela oportunidade, ó Deus, de trabalharmos para que as famílias possam se fortalecer, ó Deus. Ó Pai, te pedimos em favor daqueles irmãos que irão no futuro próximo estar conosco, que o Senhor possa trazê-los, que eles possam, ó Deus, vestir a camisa, possam, ó Deus, estar trabalhando para o engrandecimento do Teu nome aqui na terra. Dá-nos uma noite tranquila na Tua santa paz, dá-nos uma semana, ó Deus, abençoada, livra-nos de todo mal, nos perdoa pelos nossos pecados. É no nome de Jesus que nós te oramos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam presentes na vida desta igreja, hoje e eternamente. Bendito Senhor. Amém. Então nós iremos ouvir o pós-lúdio, os irmãos irão fazer suas orações silenciosas, irão pegar um McLanche feliz ali, e a gente dá o culto por encerrado.